Mas aceitaremos que a santidade reside somente em certa imortalidade subjetiva da memória? Há uma distinção capital que é importante fazer. É na memória que guardou de si que cada ser se espiritualiza e assim conquista uma existência eterna. Do contrário, o que poderia restar dele na morte? Sua própria imortalidade seria então de um outro ser sem relação com o primeiro. E podemos retornar quanto quisermos no problema da imortalidade. Ela não pode se dissociar da memória de nosso passado. Ela não pode justificar sua possibilidade pelo próprio modo como se concebe a relação entre memória e corpo, que é uma condição preliminar, mas da qual se desprende. E ela não pode descobrir sua essência apenas pela ideia de uma transformação que a memória impõe a um evento, quando o caráter sensível deste é abolido. Mas dessa vida espiritual do outro não sabemos nada, mesmo antes de sua morte. Contudo, após a morte, esse outro se torna apenas lembrança para nós. E talvez se possa pensar que entre a memória que temos dele e a memória de si à qual ele mesmo se reduziu, há uma afinidade misteriosa. Assim, malgrado os protestos da razão ou da emoção, talvez estejamos mais unidos aos mortos do que estamos aos vivos. Sem dúvida, podemos esquecê-los, e nossa atenção carnal pode se debruçar a outras preocupações, mas ignorados por nós, eles permanecem lá, sempre prontos para serem evocados novamente, exercendo sobre nós uma ação infinitamente mais desinteressada e mais pura do que quando vivos. É isso que nos permite compreender nossa união com os santos. É uma relação plenamente espiritual, que os faz presentes à nossa vida, mesclando-se às nossas deliberações e desígnios, fazendo com que ouçamos suas vozes, como se viessem do fundo de nós mesmos, despertando sugestões que devemos ouvir e possibilidades que dependem de nós para se realizarem. Vivemos com eles em um mundo invisível e real, do qual todos os espíritos são membros, composto de relações contínuas e mútuas, mundo do qual o visível não é somente um testemunho, mas também um instrumento. É, portanto, natural que o visível se dissipe, tão logo tenha servido. Isso mostra como é possível afirmar que os santos estão em nosso meio, embora não saibamos reconhecê-los, e ainda assim só se efetivam santos quando suas vidas terminam e eles se transformam para nós em espíritos. Parece que seria uma profunda transformação no papel geral da memória. Cremos nela uma espécie de suplente da realidade, quando ela vem a nós como a saudade que só nos traz uma espécie de sombra, incompatível com o que foi, para a qual nunca apelamos, exceto como uma ajuda destinada a preencher o vazio da existência atual. Porém, a memória possui uma função muito mais bela. Ela realiza a união entre o temporal e o eterno, eterniza, por assim dizer, o temporal. É ela que o purifica e ilumina, é nela que, assim que fechamos os olhos, percebemos o significado de qualquer evento do qual participamos e de qualquer ação que efetivamos. É ela que incorpora o passado para torná-lo presente e espiritual. Enfim, é na memória que nosso eu se recolhe e descobre sua própria interioridade. É nela que, ultrapassando nossa vontade, os santos nos revelam para nós sua santidade e são honrados como merecem. Mas restam certas dificuldades, pois os santos são seres individuais, mas que traspassaram, ao que parece, as condições da existência individual. Temos vontade de conhecer suas vidas, mas eles estão além da vida. Eles só se tornam santos na memória de sua existência temporal, mas então o tempo já nada é para eles. Assim, falta reconhecer que eles produzem na memória que temos uma espécie de transfiguração de todos os acidentes pelos quais passaram. Esses acidentes agora expelem seu real significado, tornaram-se figuras e símbolos. Eles foram reduzidos à sua genuína essência. Isto significa nada perder do que foram. Não é que os santos se convertem em uma abstração sem vida. É pelo contrário, que se desnudam em um princípio de vida que estava neles e que tantas escórias vinham a encobrir, de modo a ensombrecer sua luz e paralisar seu elan. Estamos chegando no ponto em que sua memória está se metamorfoseando em uma ideia viva. Tudo que era neles perecível, pereceu para que restasse apenas uma potência ativa e significativa. Dentro de nós, essa potência pode se tornar presente quando agimos. Às vezes é ela que nos inspira e nos sustém. Essa ideia viva é a própria alma do santo que sobrevive à morte, que se despojou de todos os elementos da duração aos quais estava mesclada e que lhe serviram apenas para que se testasse e se criasse.
Como é possível que nela não subsistam todas as misérias que o tempo fundiu e dissipou? Essa ideia que guardamos em nós, ativa e presente, é uma alma com a qual nunca cessamos de nos comunicar. Só neste nível temos a experiência do que pode ser a união das almas, quando não precisam mais do corpo como instrumento. Corpo este que a separava como se fosse uma espécie de muro. É preciso estar singularmente amarrado à terra para julgar que devemos, mesmo na vida espiritual, conservar todas as lembranças da terra, ao invés de conservar dela somente a essência pura que, nos momentos mais felizes de nossa existência terrestre, parece nos transportar para um mundo onde lidamos apenas com realidades sublimes e eternas. É a este outro mundo que os santos nos permitem adentrar. Eles nos conduzem a ele como se pela mão. A memória que nós temos de suas vidas os mostra ainda mesclados à terra, repletos de falhas e tribulações. Seu modelo é para nós como uma espécie de segurança. Consideramos nossa vida com menos inquietude e menos desprezo. Eles a sustentam não somente, como costumamos crer, por seu exemplo, mas pela força mesma que eles nos dão sob as provações, nos obrigando a espiritualizar todos os eventos. Assim, é fácil compreender a razão de invocarmos um santo distinto a depender das circunstâncias da existência, e a razão de existirem santos para os quais voltamos nosso olhar deliberadamente, como se nos fossem mais familiares, capazes de nos compreender e de nos apoiar, como se tivéssemos com eles uma comunhão imediata. É que, se todos os homens têm em si as mesmas potências, não as exercem todos indistintamente. E como acontece de termos amigos dos quais um completa o que falta ao outro, de modo que de sua união nasce uma amizade que é mais perfeita que cada um individualmente, assim, pode-se dizer que cada santo evoca a si mesmo uma posteridade de diversos indivíduos, que desenvolve e põe em obra todas as possibilidades para as quais ele continha um germe, mas este germe se frutifica indefinidamente. Os santos mostram ao homem tudo que este pode realizar e ser, remontam a Deus, fonte de todas as possibilidades das quais eles dispõem. Eles nos permitem reconhecer como essas possibilidades devem ser implementadas, ensinam-nos como as efetivar. O que deles vem ecoa para nós. Cada um de nós descobre, por intermédio deles, a vocação que lhe é própria e que se torna capaz de cumprir. Não que estamos fadados a imitá-los, isto por vezes desencoraja nossas empresas, mas eles nos revelam em que campo devemos empregar nossos esforços, onde nossa obra irá prolongar a sua obra, ainda que por vezes tenha características distintas. Por meio dos santos, o mundo material se une com o mundo espiritual e o tempo com a eternidade. E é através da sua memória resguardada que podemos lhes construir um lugar em nossa alma. Mas esta mesma memória faz deles seres espirituais com os quais temos unidade no universo do espírito, onde cada indivíduo efetiva uma vocação que não pertence a ninguém senão a ele, mas da qual todos os indivíduos colhem e para a qual todos são solidários.